Eu vou passar a palavra para a professora Laís de Figueiredo Lopes, que é advogada e mestre em Direito pela PUC, aqui de São Paulo, assessora especial do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República desde 2011, e atuou diretamente na agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil do governo federal, na construção da Lei 13.019 e do decreto. Então, agradeço a professora Laís. Muito obrigada. Como a gente não vai ter intervalo, vocês querem levantar um minuto? Para dar uma esticada nas pernas. Vamos? Levantar eu também. É. Senão, muito duro para mim começar com todo mundo com essa cara de cansado, né? Dá uma esticada. Tudo bem. Muito bom dia. Meu nome é Laís, já fui apresentada. Eu queria muito agradecer o convite formulado aqui pela Escola Paulista de Contas, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É um prazer voltar à casa para fazer mais um debate sobre a Lei 13.019 de 2014. Queria, enfim, aproveitar que muitos alicerces já foram falados aqui anteriormente pelo professor Justino, para trazer um pouco dessa experiência do porquê que algumas coisas aconteceram, sem querer esgotar todas as motivações e explicações, mas um pouco compartilhar com vocês na perspectiva de processo, né? Nenhuma lei surge do nada, é sempre uma dialética, um processo legislativo que envolve contribuições de diferentes atores. E, dentro desse processo, eu tive, enfim, bastante presente e algo sobre isso posso compartilhar. A primeira coisa é um pouco essa polêmica sobre, afinal de contas, por que marco regulatório das organizações da sociedade civil? A gente até, quem trabalha muito na administração pública, sabe que a administração pública adora uma sigla, né? E, dentro da secretaria, a gente apelidou essa agenda de Miroski. Miroski? Que nome esquisito. Miroski parece uma vodka, parece um russo, parece uma pessoa. Não, Miroski foi a nominação, enfim, a sigla de marco regulatório das organizações da sociedade civil. Por quê? Porque foram um grupo de organizações, coletivos, redes, que construíram uma plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil em 2010. E apresentaram aos candidatos à presidência da República uma demanda de criação de um espaço de diálogo para conversar sobre esse ambiente jurídico e institucional onde estão inseridas as organizações da sociedade civil e as relações de parceria com o Estado. Quando eu cheguei para coordenar esse processo em 2011, o filho já tinha esse nome, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. O que a gente fez de lá para cá? Eu tenho uma apresentação. Ah, está ali. Como que faz para passar? Quer sentar aqui? Senta aqui. Ah, pode ser. Estou com saudade de você. Quanto tempo o senhor imagina que vai durar a sua apresentação? 30, 40 minutos, seu tempo permitindo. Alô? Bom, vamos lá. Então, acho que essa é uma perspectiva importante para entender que a missão era justamente tratar do ambiente, então, jurídico e institucional, onde estavam inseridas as organizações e as relações de parceria com o Estado. Então, o marco regulatório começou como uma agenda política, e não como uma lei. Uma agenda política de compromissos do Estado brasileiro com as organizações da sociedade civil. E aí, de lá para cá, vários atos normativos foram alterados. A principal mudança foi a edição da Lei 13.019 de 2014, mas vou contar para vocês outros atos normativos que foram alterados nesse meio do caminho.
E também muitas produções de informações e conhecimentos foram trabalhadas de lá até aqui, justamente para que a gente pudesse ter mais segurança nos diagnósticos e nas soluções que foram endereçadas de lá para cá. A ideia, então, as premissas para esse trabalho é ter um ambiente que seja mais saudável, mais seguro, mais estável para as organizações da sociedade civil e para a gestão pública. Para isso, também se espera fortalecer institucionalmente, valorizar as organizações como atores importantes da nossa democracia, assim como ter mais transparência na aplicação dos recursos públicos. O início dos trabalhos então, se deu em 2011 com a edição do Decreto 7568, que não só trouxe regras de chamamento público obrigatório, experiência prévia no objeto, existência anterior no âmbito federal, mas também criou um grupo de trabalho que pudesse, com participação da sociedade civil, coordenado à época pela Secretaria-Geral da Presidência, mas com participação da Casa Civil, Ministério da Fazenda, Justiça, Planejamento, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, pudesse ter um espaço de endereçamento de quais eram as questões que precisavam ser cuidadas e quais eram as possibilidades de solução. Era um cenário bastante adverso, justamente porque a gente passou por 2 comissões parlamentares de inquérito, existiam diversas questões que estavam colocadas no cenário. É muito comum que, para os órgãos de controle, a gente tenha mais contato com as coisas que dão errado, né? Porque é função dos órgãos de controle procurar o erro. Então, essa perspectiva preventiva é, de fato, um novo olhar. A gente trabalha hoje na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que é a ENCLA, justamente na construção de uma pactuação mínima, uma espécie de manual sobre as tipologias dos desvios de finalidade, que são tipologias de irregularidade, e nas tipologias de regularidade, que são as boas práticas. Acho que esse é o equilíbrio que a lei propõe, e é o equilíbrio que a gente precisa ter claro a partir de agora, que todos os atores são corresponsáveis, não só por serem preventivos nas análises e apoiar o processo, e acho que o debate realizado aqui no Tribunal de Contas é também uma forma de prevenção, é também uma forma de divulgação e capacitação, formação, diálogo, para que a gente também pactue quais são as tipologias de irregularidade, buscando coibir que elas aconteçam, e não só depois punindo quando isso de fato acontecer. E, a partir desse cenário, então, de forças contrárias e também positivas, que se buscou realizar, então, muito obrigada, um seminário internacional que trouxesse experiências exitosas de outros países e que nos fizesse refletir sobre um plano de ação. O plano de ação tinha 50 propostas, ele faz parte como anexo de um relatório que foi feito ao final do grupo de trabalho, que está público na internet, para quem quiser se aprofundar mais nos estudos sobre o assunto, e que depois foi condensado em 3 eixos de atuação. Se priorizou, se entendeu que precisava ter esforços iniciais no tema da contratualização, dessa relação de parcerias entre Estado e organizações da sociedade civil. Mas se entendeu também que era preciso cuidar do tema da sustentabilidade econômica das organizações, independentemente das parcerias que firmam com o Estado, e aí também se preocupar com a gestão administrativa, com os obstáculos jurídicos, legais e institucionais que existem sobre a vida, a existência das organizações, independentemente das parcerias, pois, e também o processo de certificação, que é esse processo de outorga de títulos do Estado. Bom, o grupo, então, funcionou de novembro de 2011 até julho de 2012, e ele traz um diagnóstico que é bastante conhecido. Majoritariamente se utilizou a modalidade de convênios para parcerizar com as organizações da sociedade civil.
Os convênios foram criados para descentralização de recursos públicos entre órgãos públicos. Na medida em que eles foram utilizados também para as entidades privadas sem fins lucrativos, invariavelmente eles atraíram todo o regime de direito público com o olhar da Lei 8.666, com o olhar do que rege doutrina, jurisprudência e os atos normativos sobre os convênios. O que isso resultou? Uma série de analogias indevidas. As organizações não se transformam em órgãos públicos porque elas parcerizam com o poder público. Elas não mudam a sua natureza jurídica, elas passam a obedecer às regras que são impostas por aquela política setorial, por aquela aplicação dos recursos públicos, mas não necessariamente elas mudam de natureza jurídica. Isso é uma coisa importante para entender por que uma lei específica. Por que uma lei de parcerias sobre organizações da sociedade civil, quando, na verdade, a gente poderia, enfim, trazer simplesmente algumas outras regras sobre convênios? Ali se teve uma decisão de que precisava construir um sistema novo que substituísse o sistema de convênios. Por isso, a Lei 13.019 afasta a modalidade de convênios, ela não, obviamente, não elimina os convênios, eles continuam existindo entre órgãos públicos, e, residualmente, de fato, houve uma pactuação última de que a área da saúde permanece com a multiplicidade de modelos que lhe é peculiar, entre convênios, contratos de repasse, contratos de metas, contrato administrativo com dispensa ou não de licitação. A gente tem todo um emaranhado na saúde que ficou de fora da Lei 13.019 de 2014 por conta desse processo legislativo. Isso não quer dizer que a Lei 13.019 não possa ser aplicada à área da saúde, porque o gestor público pode optar por também fazer nos termos da 13.019 de 2014. Os termos de fomento e os termos de colaboração também podem ser utilizados para a área da saúde, mas eles foram excetuados como única área que poderá continuar a fazer convênios nos termos da 13.019 de 2014. O diagnóstico de insegurança, ele também se aprofunda em temas muito clássicos. A gente falou aqui um pouco sobre pagamento de pessoas. Qual o problema do pagamento de pessoas? As pessoas que trabalham nas organizações da sociedade civil não são servidores públicos. E daí nasce a primeira questão. Muito do que havia de jurisprudência e decisão administrativa dentro dos ministérios sobre o assunto era relacionado ao fato de que a Constituição Federal proíbe que recursos da União possam ser utilizados para pagamento de servidores públicos de estados e municípios. A analogia era justamente de que, ora, se não pode pagar com recursos públicos servidores de estados e municípios, você não pode pagar também os servidores das organizações da sociedade civil. Esse era um entendimento clássico que muitos de vocês devem conhecer, mas baseados em premissas falsas, porque os colaboradores das organizações da sociedade civil, sejam trabalhadores sobre o regime da CLT, sejam os prestadores de serviços autônomos, voluntários, não são servidores públicos. De novo, a organização não se transforma em órgão público quando ela está parcerizando com o poder público. E ela tem diferentes formas de relação de trabalho. Eu não vou entrar tanto no mérito dessa questão, mas ela é tão simbólica para o diagnóstico que eu não posso deixar de falar sobre ela, mas o Dr. Ayrton vai, justamente no tema da sua palestra, abordar também com mais olhares e mais profundidade sobre esse assunto. Mas queria contar a vocês que a gente fez uma pesquisa dentro dos ministérios, na medida que diagnosticamos que havia uma lacuna expressiva e uma diferença de interpretação dentro dos órgãos públicos em relação a deferir ou não deferir, ou a possibilidade do pagamento da equipe de trabalho. A gente fez uma pesquisa e agrupou em 3 blocos. Quando falamos de contratação de terceiros, isso, legislação anterior, tá? Quando falamos de contratação de terceiro, Ministério, nos seus atos normativos, nos seus editais, nas suas parcerias com as organizações da sociedade civil, qual é a solução? No geral, era omissão, mas quando falava de contratação de terceiros, predominava uma certa autorização. No caso da equipe própria, posso alocar uma pessoa que já é funcionária da organização
dentro de um plano de trabalho com recursos públicos, ou seja, posso utilizar a equipe própria da organização, esse tema predominava a contradição. Às vezes, o mesmo ministério tinha secretaria que dizia que podia, tinha secretaria que dizia que não podia. O resultado disso, óbvio, no final, era uma divergência na interpretação da prestação de contas, e muito disso vinha da questão da capacidade instalada. Para ter possibilidade de contratar com o Estado, a organização precisa ter capacidade técnica operacional para contratar com o Estado. Mas capacidade técnica operacional não se confunde com capacidade prévia instalada. Muitas vezes se descaracterizava a capacidade instalada, a capacidade técnica operacional, porque ela precisava ter as pessoas que ela já tinha antes para fazer o funcionamento daquela parceria. Então, na medida em que ela alocasse aquela pessoa para receber recursos públicos da nova parceria, ela estaria descaracterizando sua capacidade. Isso é um dos temas que a Lei 13.019 expressamente afastou. Explicou que capacidade técnica operacional não se confunde com capacidade prévia instalada, que na medida, inclusive, que a lei admite a possibilidade de que a parceria precisa ser bem dimensionada, que o plano de trabalho precisa conter todas as despesas que vão ser necessárias para a execução daquela parceria, inclusive que tipos de pessoas vão ser necessárias para a execução daquela equipe de trabalho. Essas competências precisam estar previstas previamente, precisam estar orçadas, pensadas previamente, para que o plano de trabalho possa ser executado. São dois conceitos que não se confundem, mas que influenciavam diretamente na decisão entre pagar ou não pagar pessoas. E o terceiro tema era o pagamento de dirigentes, que nunca foi proibido na legislação administrativa, mas, por conta da legislação tributária, havia um entendimento de que não se podia pagar os dirigentes. Foram 8 atos normativos alterados em referência à equipe de trabalho, para que hoje se chegasse ao modelo de reconhecer que, sim, as pessoas têm o direito de serem remuneradas, de a gente não precarizar as relações de trabalho, mas que há limites e condições para isso. E isso é um pouco do que vai ser falado posteriormente. Então, com essa insegurança jurídica e todas essas interpretações distintas, a gente gerou uma série de estoque de prestação de contas. Outro exemplo clássico é o exemplo da contrapartida. É muito comum que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabeleça contrapartida com os órgãos públicos, e os municípios têm, por percentual de habitantes, enfim, a sua necessidade de contrapartida. Em algum momento se entendeu que, a partir de 2005, as organizações precisavam também ofertar contrapartida, e com exceção das de saúde, educação e assistência. Depois, essa contrapartida, que era obrigatória, virou facultativa. Em 2010, por exemplo, a LDO, no âmbito federal, não trouxe essa regra. Cada vez que a gente delega a uma lei orçamentária de periodicidade anual a estabelecimento de regras sobre a aplicação dos recursos públicos, a gente gera uma clara instabilidade jurídica, não só na aplicação, mas também depois na análise da prestação de contas. Eu vou ter que analisar, afinal de contas, quando aquela parceria foi firmada, quais eram as regras vigentes naquele momento e, afinal de contas, se foi cumprido ou não foi cumprido, sobre a égide daquela informação, que eventualmente nem chegou a ser, de fato, tão propagada e tão divulgada. Então, o que se espera agora é ter uma certa estabilidade nas regras. E a gente, sim, teve um processo legislativo que houve alterações significativas nesse último período, mas que agora, com a entrada em vigor da lei, que a gente possa ter a consolidação dessas regras, que reúne, sim, diversas jurisprudências dos tribunais de contas, mas, dialogando com essas jurisprudências, busca abrir os conteúdos do que é necessário fazer em termos de clivagem, de separação, de caracterização, de que, quando as organizações da sociedade civil estiverem fazendo as parcerias com o poder público, elas, de novo, não mudam a sua natureza jurídica. Só mudar a regra, e, enfim, houve todo um esforço normativo nesse sentido, não muda a cultura
da administração pública. Se percebeu que a gente tem também uma insegurança institucional, e essa insegurança institucional também precisa ser cuidada. A gente precisa sistematizar melhor os dados sobre as organizações da sociedade civil, entender melhor quem são as organizações da sociedade civil, qual é a diferença entre elas, diferença de porte, de atuação, como funcionam as titulações. A gente precisa ter uma melhor capacitação, um melhor planejamento, e melhorar, inclusive, o sistema, no caso do âmbito da União, que é o SICONV, que rege, é uma plataforma eletrônica onde são registrados os convênios da União com seus parceiros, mas que, analogamente, a partir de agora, também é exigido para as parcerias com organizações da sociedade civil no âmbito dos estados e, posteriormente, no âmbito dos municípios. O sistema pode induzir ao acerto ou ao erro, dependendo do jeito que ele for construído, dependendo do jeito que ele tiver organizado. E, por isso, ainda que a gente tenha dificuldades de TI dentro da administração pública, é necessário que também sejam feitos tutoriais, manuais, vídeos, formas de diálogo que sejam mais direcionadas aos usuários correntes do sistema, e, nesse caso, a gente está falando de pessoas que não necessariamente estão matriculadas dentro do vocabulário da administração pública. Um ordenador de despesas, por exemplo, para a administração pública é muito comum. Todo mundo sabe quem é o ordenador de despesas dentro de um órgão, mas o ordenador de despesas da organização da sociedade civil não faz o menor sentido. Para a organização da sociedade civil, é o tesoureiro, é o diretor financeiro, enfim, é aquele que tem a competência estatutária de gerenciar os serviços de tesouraria, as contas, enfim, ordenar despesas. Mas, por exemplo, esse foi um vocabulário que foi utilizado no SICONV quando se criou a OBTV, que era a Ordem Bancária de Transferência Voluntária. A organização teria que designar um ordenador de despesas, e as organizações enchiam o Ministério do Planejamento de perguntas para simplesmente traduzir, afinal de contas, mas o que é o ordenador de despesas? Então, é um pouco de uma tarefa também da administração pública de traduzir essa linguagem, de transferir essa linguagem para o seu usuário, aqui no caso, a organização da sociedade civil. Isso tudo para contar um pouco um contexto que chegou dentro desse quadro de trabalhar a agenda normativa e a agenda de conhecimento nos 3 eixos temáticos: contratualização, sustentabilidade e certificação, e uma agenda de conhecimento forte também, que gerou capacitações, formações, comunicação, nessa linha até de traduzir linguagens, estudos e pesquisas. Os esforços foram vários e os resultados também. Entre eles, aqui, a gente vai falar mais da Lei 13.019 de 2014, mas chama atenção, entre todos esses pontos, da revogação da utilidade pública federal, que foi um outro tema objeto da última alteração legislativa no ano passado. Qual que é o diagnóstico sobre isso? Os títulos, eles começaram, há muitos anos atrás, como um sistema de honraria, um fomento àquelas entidades que poderiam ser distintas de outras entidades, justamente para dizer que elas, sim, no caso da utilidade pública federal, tinha uma redação que falava, inclusive, que servia desinteressadamente à coletividade. E essa honraria era importante, não só para a organização, mas também o poder público passou a enxergar essa possibilidade de apoiar aquelas que tituladas estivessem. Essa lógica de títulos foi replicada, foi assim a edição da Lei das OCIPs, da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a Lei das OS, e o que se percebeu é que a aplicação dos títulos não foi muito bem recebida na sua aplicação, porque se entende que é um cheque em branco. É uma chancela de idoneidade que não traduz necessariamente a legitimidade daquela organização de atuar, não traduz necessariamente o que aquela organização, de fato, faz, pensa e contribui para o Estado brasileiro. Nesse sentido, o caso da utilidade pública federal, ela tinha alguns benefícios que foram subrogados, que foram universalizados, mas se entendia que não fazia mais sentido esse serviço público de outorga de títulos no âmbito da União, no caso do Ministério da Justiça. Imagina esse serviço público feito nos estados pelas assembleias legislativas, esse serviço público feito nos municípios pelas câmaras de vereadores.
O reconhecimento da existência das organizações da sociedade civil é feito no cartório, no caso das cooperativas, na junta comercial. Elas são todas inscritas no CNPJ, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ela tem já diversas obrigações de informações ao público. Exigir que elas tenham um contato com um parlamentar para concessão de um título no âmbito dos estados e municípios é algo bastante clientelista, patrimonialista, que não coaduna com o Estado Democrático de Direito. Por isso, a construção do processo de habilitação vai muito mais em entender a organização na sua realidade da prática. Afinal de contas, o que essa organização faz, há quanto tempo ela existe, como é que ela atua, quais são os relatórios de atividades que ela apresenta. E aí fica também uma reflexão para o Estado de São Paulo e para os municípios presentes, se o acesso aos benefícios vai continuar sendo burocraticamente otorgado apenas pela lógica de título, ou se a gente não avança, não busca universalizar, democratizar aquilo que for possível e busca entender melhor os critérios do que, para aquela política pública setorial, é importante verificar na organização que vai ser contemplada com recurso público. No fim, essa agenda hoje ela está presente no Plano Plurianual de 2016 a 2019. São 3 iniciativas que se resumiram depois de todo esse trabalho. A primeira delas é a implementação da própria lei, com todos os seus mecanismos normativos, operacionais, capacitação e divulgação. A continuidade da discussão sobre a questão da sustentabilidade, que ainda há temas como o Simples Social e outras questões a serem debatidas para melhorar essa desburocratização da relação entre Estado e sociedade e dar mais autonomia à vida das organizações, independentemente das parcerias com o Estado, e também o tema da produção de conhecimento e gestão de informações que estão dentro da administração pública e que precisam ser publicizadas. O presidente, aqui na abertura, falou da Lei de Acesso à Informação. Sou muito fã da Lei de Acesso à Informação, porque ela revolucionou muito, não só a possibilidade de acesso, mas até a forma de atuação da administração pública, que antes trabalhava muito sobre a lógica de que as informações deveriam ser guardadas e preservadas, e hoje já muda essa necessidade de colocar tudo isso à disposição do público, para que a gente possa, sobre o universo, compreender melhor. E, ao compreender melhor, nesses esforços de dados, por exemplo, a gente tem um dado que foi publicado pelo IBGE, num esforço de atualização de uma pesquisa importante na área, que chama FASFIL, Fundações e Associações Sem Fins Lucrativos, e que nos deu o dado de 300 mil organizações presentes no país, quando delas 72% desse universo não tem nenhum funcionário. É sobre esse universo que a gente está conversando. A gente está conversando sobre o universo de que 1% dos funcionários de todas as organizações da sociedade civil estão concentrados nos hospitais e nas universidades. As organizações da sociedade civil, de base comunitária, que têm uma atuação de autonomia proposta pela cidadania, não têm recursos. E, para isso, elas se organizam pela lógica de financiamento de projetos. Por isso que, muitas vezes, quanto mais parcerias elas tiverem, mais bem-sucedidas são, sejam elas públicas, privadas, com financiamento de indivíduos. Essa é uma lógica que precisa ser colocada na mesa para que a gente possa dialogar. Claro que a gente tem aqui também os obstáculos da legislação anterior em relação à remuneração, o que desincentivava que as organizações contratassem por longo prazo. Mas aqui também a gente tem uma realidade de muitas organizações que não têm recursos disponíveis, recursos livres. E por isso que, na medida que elas não têm arrecadação tributária, não fazem parte da mesma lógica da administração pública e tampouco têm a mesma lógica econômica das empresas, elas realmente têm, nas parcerias com o Estado, uma das formas de atuação quando a sua vocação é atuar com políticas públicas. A evolução desse esforço foi a criação de um mapa das organizações da sociedade civil, que é uma plataforma georreferenciada que reúne todas as organizações e coloca os dados que já estão dentro do Estado, então, à disposição dos cidadãos. Esse esforço, por exemplo, a gente tirou um retrato aqui em 2013, nos mostra que dos 5.570 municípios existentes no país, 5.552 têm, no mínimo, uma organização da sociedade civil registrada. Então, a gente, de fato, precisa
qualificar, melhorar e cuidar desse ator que está distribuído em todo o território nacional, seguindo muito a densidade demográfica do país. Esse mapa, claro, traz inicialmente os dados da União, ele tem hoje gestão do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, está positivado no decreto 8726, e a expectativa agora, e até numa parceria com a Rede Siconv, com os tribunais de conta, é que a gente possa também trazer os dados dos entes federados, a possibilidade de trazer os dados dos estados e dos municípios para esse lugar. Por exemplo, a União movimenta 3 bilhões de reais por ano, em média, em parcerias com organizações da sociedade civil. E a gente viu que aqui no estado de São Paulo a gente está falando de 5 bilhões e meio do estado de São Paulo com organizações da sociedade civil e quase 6 quando a gente fala das parcerias de municípios com organizações da sociedade civil, que soma quase 12 bilhões, o que é 4 vezes o número da União, né? Então, imagina se a gente for somar os outros estados. Então, a importância disso também esses dados nos mostram a relevância de ter uma lei nacional, de ter uma lei que realmente organize o processo na União, nos estados e municípios. Ressalvadas todas as peculiaridades de cada ente, prestando, enfim, apoio e cooperação entre cada um. Sobre a tramitação da Lei 13.019, enfim, o grupo de trabalho apresentou os resultados em processos existentes. Então, na verdade, de novo, repiso que a lei é uma dialética. A lei é fruto de um processo legislativo e ela traz, então, todas as opiniões que foram exaradas ao longo do processo, sejam em documentos escritos, em audiências públicas, diálogos, reuniões e todos os debates que aconteceram. Ela foi publicada no dia 1º de agosto, já foi contado aqui um pouco desse processo de que houve 2 medidas provisórias prorrogando, e, na verdade, elas foram sempre muito embasadas nos processos participativos que foram abertos e que dialogaram com todo mundo que teve a oportunidade de, enfim, nele contribuir. O primeiro vacatio legis era muito pequeno, porque ele coincidia com a época das eleições, mesmo fazendo uma consulta pública, não tinha espaço de diálogo sobre o assunto, e as principais contribuições não só tinham a ver com a prorrogação, mas também com algumas questões que tinham ficado em aberto. Como é que vão ficar agora os conselhos de criança e adolescente para escolher os projetos? Vai ter que ser por uma comissão de seleção? Já havia entendimentos divergentes. E, quando a gente percebe que tem muitos entendimentos divergentes, é claro que há uma necessidade de melhor positivar a questão para que ela possa ser melhor aplicada. Então, a primeira medida provisória, com todos os seus debates, acabou subsidiando também os debates da segunda. A gente teve ali um relatório que tinha sido aprovado na comissão mista por unanimidade, a comissão que é responsável por olhar a medida provisória 658, que não foi aprovada no dia 4 de fevereiro de 2015, mas a mesma legislatura, 9 meses depois, aprovou um relatório mais ousado do que o relatório anterior. Essas coisas fazem parte do processo legislativo, especialmente porque também há mais acúmulo, mais engajamento, mais influência dos atores que estavam envolvidos, e aí muita representação municipalista, Frente Nacional de Prefeitos, Associação Brasileira de Municípios, Confederação Nacional de Municípios, entre organizações da sociedade civil, que também, junto com os atores governamentais e os órgãos de controle, também tomaram lugar nesse debate. O decreto, então, que regulamenta a Lei 13.019 foi trabalhado a partir da nova versão da lei, e ele foi publicado agora no dia 27 de abril de 2016. O número do decreto é 8726 de 2016. Ele, de fato, ele é voltado para o âmbito da União, mas ele é um bom parâmetro para estados e municípios, e, na ausência de regulamentos próprios, assim como hoje a maioria dos estados e municípios seguem o decreto 6170 de 2007, ele também deverá ser um parâmetro para os regulamentos próprios. A lei é processual. Ela organiza, então, a gestão de parcerias entre Estado e organizações da sociedade civil, trabalhando o planejamento, seleção e celebração, execução, monitoramento e avaliação e prestação de contas.
aqui é um fluxo macro da lei, mas eu vou passar... Tem alguém cego na plateia? Não, se tivesse, eu precisaria audiodescrever aqui os slides. Esqueci de perguntar no começo, porque às vezes a gente vai falando, enfim, falando isso aqui e a pessoa não está enxergando sobre o que a gente está falando, né? Bom, em breves linhas, tentando trazer um pouco aqui da lei macro e dialogando com as alterações últimas que aconteceram, a lei traz essa ideia de abrangência nacional. Ela impacta a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Ela traz um conceito de organizações da sociedade civil que engloba associações, fundações, cooperativas e organizações religiosas. Ela não é um título novo, não é uma nova forma de outorga de título pelo Estado. Respondendo aqui já... E eu não respondo por cada palavra da lei, né? Mas, enfim, como conheci de perto o processo, sei que a discussão sobre a exclusão do termo bonificações, lá no artigo 2º, tem a ver com a visão de que as organizações podem ter carreiras, metas, e, enfim, pessoas que trabalhem na organização e que, eventualmente, possam receber... enfim, determinados tipos de bonificações pelo seu trabalho. Isso não tem a ver... a gente pode um pouco... Até me interessou essa discussão para a gente aprofundar um pouco, mas é só para dizer que, assim, quando... Esse não foi um pleito que passou pela gente, foi direto no Congresso, mas a gente... Só concluir o raciocínio para explicar. Isso não tem a ver com as parcerias, necessariamente, porque a ideia aqui é reconhecer, afinal de contas, esses tipos societários, associação, fundação, cooperativas e organizações religiosas, que estão definidos no Código Civil, com essas características, poderão, somadas às outras características de experiência prévia, de existência, de ficha limpa de dirigentes... enfim, somada a todas as outras características, poderão se habilitar num processo de chamamento público. Então, ali era simplesmente uma definição do tipo societário, e se entendeu, enfim, não foi uma coisa que passou, de novo, diretamente pela gente, mas que sei de onde vem. Mas você queria fazer uma parte? Que o que levou o Tribunal de Contas a considerar irregular a bonificação era justamente o gestor, o administrador da organização social assinava um contrato e ganhava um bônus por causa daquela assinatura. Entendeu? Não, perfeito. Mas aí eu acho que esse entendimento do tribunal, na minha visão, continua tendo guarida na legislação vigente, porque a bonificação não está autorizada, por ter sido excluída nessa versão, para as parcerias com recursos públicos. O que está dizendo é que, ao fazer parcerias com recursos públicos, eu posso fazer parceria com uma organização que bonifica seus funcionários, mas eu não vou bonificar os funcionários com recursos públicos. São coisas diferentes, porque a questão é... as organizações da sociedade civil, elas podem ter diferentes fontes de financiamento, e elas podem ter uma fonte de financiamento que seja privada, com empresas privadas, ou mesmo com doações de indivíduos, doações da comunidade. O que a gente não pode é confundir que as regras... então está respondido. Não pode. Pode a empresa, com o seu dinheiro próprio, pagar a bonificação ou plano de cargos e salários que ela quiser. Não pode, em virtude da avença, esse é o meu entendimento. Bonificar. Okay. E acho que, enfim... de tudo que eu me aprofundei de controle nos últimos anos, acho que, enfim, segue um pouco do entendimento dos tribunais de contas Brasil afora. E acho que esse é um ponto importante para a gente refletir. No fundo, a lei busca, em vários momentos, acho que foi isso que o Justino chamou aqui de autorregulação, mas, na verdade, é um pouco de respeito à liberdade de associação, respeito à existência e à vida das organizações. Em vários momentos, a lei busca fazer essa separação, aonde começam as regras que são atinentes ao recurso público e aonde são as regras que são da vida da organização, independentemente dos recursos públicos, né? Porque elas, não necessariamente, elas, enfim, vão querer parcerizar, mas, ao parcerizar, elas podem ter vida com outros parceiros que não só o ente público. Porque, na medida que... Imagina se a gente proibisse, vamos pensar o contrário, se a gente proibisse que as organizações tivessem outros parceiros, vamos ter uma relação monogâmica com as organizações da sociedade civil. Se a organização fizer uma parceria com o Estado, ela só pode ter essa parceria com o Estado.
ela praticamente é um braço do Estado, né? E não é isso que essa lei está propondo, e não é isso que, enfim, o mundo inteiro entende. Na verdade, as organizações... os maiores questionamentos são justamente de legislações que buscam entender as organizações como possibilidade de delegação de serviços. Essa lei tem o mérito, entre outros, de trazer essa ideia da autonomia da organização da sociedade civil, e que ela, ao querer parcerizar com o Estado, ela não foi criada pelo Estado, ela foi criada pelo particular, mas, ao querer parcerizar com o Estado, ela deve seguir determinados tipos de regra. A gente quer perceber que ela tem legitimidade de atuação naqueles tipos de área. Assim também, um outro exemplo, é quando fala que ela pode ter fundo patrimonial ou fundo de reserva, que é uma discussão que era bastante presente no Ministério Público. O Ministério Público, acho que no caso do Ministério Público de São Paulo, a gente tem à frente a liderança do Ayrton e de outros promotores que o sucederam, e que sempre teve um entendimento mais avançado que outros lugares Brasil afora. Mas havia lugares que se entendia que, quando a organização guardava dinheiro, tinha um fundo de reserva, por exemplo, ou um fundo patrimonial, ela estaria não cumprindo a sua missão de reinvestir todo o recurso nas suas finalidades. Ou seja, ela não podia guardar dinheiro, ela tinha que sempre aplicar esse recurso integralmente, quando, na verdade, é uma forma de sustentabilidade você ter um fundo de reserva, você ter um fundo patrimonial. Então, ali, de novo, a lei não está falando que você deve fazer um fundo patrimonial com recurso público, mas está dizendo que, se a organização tiver um fundo patrimonial, isto não é um problema. Se ela tiver um fundo de reserva, ela não é um problema. Se ela bonificar o seu funcionário, isso não é um problema, né? A gente não vai... Enfim, a lei substitui, então, os convênios por instrumentos próprios, mantém os convênios entre entes federativos. Na área da saúde, a gente já conversou. Traz uma diferença importante entre fomento e colaboração. Fomento é a possibilidade de reconhecer, incentivar os projetos que são desenvolvidos ou gestados pelas organizações da sociedade civil, que são de interesse público. No caso da colaboração, a gente está falando de ideias que são gestadas na administração pública e que são chamadas para que as organizações da sociedade civil façam a sua colaboração. A grande diferença, e a lei também, o decreto busca aprofundar mais essa distinção, está nos exemplos mais práticos, quando a gente está falando de serviços de natureza continuada, quando a gente está falando da educação infantil, a gente fala da creche, quando a gente está falando de um serviço de assistência, de abrigamento, enfim, casas de longa permanência, a gente está falando de serviços que são tipificados, que são, enfim, já definidos pela própria administração pública, e que esses serviços são, na medida da disponibilidade, da necessidade dos territórios, são planejados para que eles possam também, além da necessidade de que o público exerça diretamente, mas que eles podem também ser exercidos por organizações da sociedade civil, baixo determinados tipos de critérios. Isso é a típica colaboração. No caso do fomento, a gente está falando, pode até interagir com os mesmos serviços de natureza continuada, mas a gente está falando de ideias novas, de tecnologias sociais que podem ser criadas. Eu quero entender como trabalhar melhor com as pessoas em situação de rua, que sejam pessoas com deficiência, e a gente não tem a metodologia para isso, não se sabe na administração pública muito bem como fazer. Então, assim, eu gostaria de ter ideias diferentes da sociedade civil para que a gente possa, a partir dessa expertise, fazer um projeto, e esse projeto, no futuro, pode ganhar escala e pode virar uma política pública mais estruturada, mais conhecida. A principal importância aqui é reconhecer que as duas relações são legítimas. Tanto é legítimo que as organizações possam aderir a uma política pública existente, quanto é legítimo também que a organização da sociedade civil possa executar um projeto com recurso público e que esse projeto possa trazer ideias para a execução de uma política pública posterior, mas vai estar sempre dentro de um orçamento, de um programa existente. Isso é muito comum na defesa de direitos, isso é muito comum em áreas em que a gente precisa justamente dessa expertise, dessa mediação que a sociedade civil tem por estar em comunidades, por estar em espaços de diálogo, com, enfim, formas de hierarquia também diferente com os beneficiários do que é a forma de diálogo da administração pública com os beneficiários. O acordo de cooperação foi justamente para trazer a ideia de que as parcerias sem transferências de recursos vão ter esse lugar.
A lei traz, então, novos princípios e fundamentos, a ideia da plataforma eletrônica como obrigatória, isso é um grande desafio para estados e municípios. No mínimo, para um município pequeno, uma boa planilha de Excel ajuda, mas a gente vai precisar aí também, talvez, de um diálogo programado e combinado com os tribunais de contas para pensar como melhor organizar, inclusive fazendo sistemas que possam ser alimentados de forma automática, né? Sonho de consumo, que o mesmo sistema possa permitir que o dado chegue também no tribunal, que chegue também no mapa, que chegue ao público, à população. Então, a gente precisa um pouco pensar aí nessas formas de interação posteriores. É o esforço que hoje está sendo a adaptação do SICOMV. Há uma comissão de seleção, portanto, para selecionar as organizações, os projetos, e se mantém a lógica dos conselhos que são gestores de fundos temáticos. Então, tanto o Conselho de Criança e Adolescente, Idosos, Direitos Difusos, Meio Ambiente, eles continuam com a sua lógica de escolha de projetos a partir do seu processo de seleção, assim como a Comissão de Monitoramento e Avaliação. Isso era uma dúvida que tinha ficado entre uma lei e outra, e uma das razões dessa modificação posterior. O chamamento público é obrigatório. Essa é uma grande revolução para estados e municípios. A gente tinha, muitas vezes, convênios que tinham sido executados com brilhantismo e que terminou tudo bem, foi bem executado, atingiu o objeto, mas por não ter tido um procedimento prévio de escolha, eventualmente ele podia, e muitas vezes foi questionado, e agora a gente tem uma regra clara. O princípio é do chamamento público e há as hipóteses de dispensa positivadas, escritas, além da hipótese de inexigibilidade, com a atração, nessa última versão, mais clara, do tema da subvenção social, que eu acho que é um tema que aqui também importa bastante, né? Até então, a subvenção social, como foi concebida desde a 4.320, sempre foi uma forma de auxílio, uma forma de apoio, e que, em muitos casos, não tinha metas, não tinha necessariamente um instrumento que formalizasse. Havia quem entendia que deveria ser formalizado, outros não, e agora a lei, ao atrair a subvenção como uma hipótese de inexigibilidade, ela traz essa ideia de que sim, a subvenção social precisará ser formalizada. Isso porque está bem claro na própria legislação que, seja dispensa, inexigibilidade ou emenda parlamentar, todos terão que cumprir todas as outras regras, a despeito de o procedimento de escolha ter sido feito ou por uma lei orçamentária ou por uma emenda. Chegou uma pergunta, ficou tão apropriado que eu aproveito para perguntar agora. No contexto da Lei 13.019 de 2014, continua existindo a subvenção social ou ela foi substituída totalmente por algum instituto jurídico criado pela lei? Acho que eu, enfim, acabei de explicar agora um pouco que a subvenção social continua existindo, mas a subvenção social, quando for hipótese de subvenção social, ela não terá o chamamento público. É a mesma lógica da emenda parlamentar. Quando tiver emenda parlamentar, não tem chamamento público, porque este é o procedimento de escolha. Mas isso não quer dizer que esse procedimento de escolha garante a parceria. Não, o procedimento de escolha precisa ser combinado com todas as outras regras. Ou seja, você escolheu aquela organização, agora vamos checar se ela cumpre os critérios de habilitação, vamos checar se ela enfim, tem que construir um plano de trabalho e, a partir desse plano de trabalho, se orienta a execução e ela é monitorada e ela presta contas, assim como todas as regras da Lei 13.019 de 2014. Né? O que, na verdade, é um ganho institucional você poder organizar essas regras dentro do mesmo sistema. Né? Então, ela não deixou de existir. A lei não... De novo, também, a lei não cria nem revoga a emenda parlamentar. A lei não cria nem revoga a subvenção social. O que ela faz é harmonizar o sistema vigente com a regra transversal da nova lei de parcerias. Traz essa ideia da atuação em rede, essa possibilidade de agregação de projetos. Projetos podem ser atuados em conjunto. De novo, o tema da capacidade técnica operacional.
havia um início de jurisprudência que entendia que quando a organização trazia outra organização para fazer o projeto junto, essa organização estaria descaracterizando a sua capacidade técnica operacional de contratar com o Estado para permitir essa delegação de serviços. Mas a lógica das organizações de sociedade civil não é de subcontratação e muito menos uma lógica de uma grande organização com matriz e filial. Elas se unem por identidade de propósitos, de valores, de causas comuns, e por isso a ideia da atuação em rede ser reconhecida na lei é tão importante, porque elas podem se somar a um projeto conjunto sem com que isso elas sejam questionadas de que elas estariam eventualmente fazendo algum processo de subdelegação. A lei traz também o dispositivo de que o recurso público não pode obstacularizar a inclusão de nenhuma pessoa, por isso os editais precisam prever as regras e os planos de trabalho, no caso, especialmente, se não forem com dispensa ou chamamento, mas o que está sendo previsto em termos de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, incluso na capacitação. Ela faz, então, esse reconhecimento da remuneração do pagamento da equipe de trabalho, inclusive com pessoal próprio, com encargos sociais e função técnica no projeto ou atividade. Traz, enfim, harmoniza a legislação tributária referente à remuneração de dirigentes, autoriza expressamente a remuneração de custos indiretos, sempre correlacionado, de fato, ao objeto da parceria e, claro, com uma possibilidade de rateio. Acho que o tema do rateio, a coisa que tem que tomar cuidado é que as parcerias, às vezes, elas têm timings diferentes de quando começa e de quando termina, né? Então, eventualmente, se uma parceria ela tem um custo indireto que foi prevista numa determinada parceria, ela não necessariamente ela é obrigada a ratear se ela tem uma segunda parceria. Mas o ideal é que a gente tenha clareza na contabilidade, nas memórias de cálculos, para saber que não haja sobreposição do pagamento da mesma despesa, enfim. Isso é uma coisa que não é difícil, é relativamente simples de se fazer dentro da contabilidade, mas precisa ser feita para que a gente possa ter clareza nos procedimentos, né? A contrapartida ela é facultativa, ela não é obrigatória, ela não é mais em bens ela não é mais financeira, ela é em bens e serviços. E o decreto federal veda qualquer tipo de contrapartida nas parcerias de 600 mil reais. Acho que aqui tem uma coisa importante de entender que assim, as organizações que têm recursos livres e disponíveis, ou elas são muito grandes, que são a exceção, ou, de fato, pode ser um indício de que tem alguma coisa que precisa ser melhor investigada, porque não é a realidade das organizações de terem recursos livres para ofertar ao Estado. Então, ao você retirar a contrapartida financeira, você democratiza o acesso, você amplia a possibilidade de que organizações mais legítimas e mais genuínas possam, de fato, aceder a esse espaço, né? Bom, a lei traz também a ideia do monitoramento e avaliação constante, então cria comissões de monitoramento e avaliação, incentivando que haja, na medida do possível, visitas em loco, pesquisas junto aos beneficiários, e traz a prestação de contas, a grande questão que é o foco no controle dos resultados. Não há mais prestação de contas parcial, a prestação de contas ela é ou anual ou final. E a anual, obviamente, ano a ano, a cada 12 meses. E a final é quando se encerra o processo de parcerias. Aqui a gente tem, enfim, um desafio de organizar melhor os arranjos institucionais da gestão pública para atender a esses dispositivos. Mas, além de todas as priorizações que estão colocadas na lei, há um dispositivo muito claro quando se fala da entrega dos relatórios de prestação de contas. O relatório de objeto precisa ser entregue e a análise do relatório da execução financeira ela é feita se houver descumprimento das metas e resultados. E esse fluxo de gestão foi melhor organizado no regulamento, no decreto 8726, e é o nosso grande desafio. É o nosso grande desafio porque, na verdade, o que a lei faz é deslocar o controle. Ela desloca o controle, que antes não era tão forte no momento da pactuação,
para que a gente tenha um acompanhamento preventivo durante a execução e que, de fato, a prestação de contas traduza tudo aquilo que aconteceu. É muito comum que a gente fale que o problema das parcerias com as ONGs está na prestação de contas. O problema não está na prestação de contas, ele aparece na prestação de contas, porque o processo é concatenado, é lógico. Então, se você não tem um bom planejamento, se você não faz o processo inicial do objeto, da justificativa, e não desenha um bom plano de trabalho, se durante a execução tem dúvidas durante qual é a interpretação que deve ser cumprida e se, nesse momento, o monitoramento e avaliação não se utiliza do seu poder saneador para conseguir ajudar a gestão das parcerias, no final, obviamente, não tem como desaparecer, não tem como colocar embaixo do tapete. Ele vai aparecer no processo de prestação de contas. Então, aqui, o ideal é que a gente tenha um processo melhor desde o início para que o processo de prestação de contas seja, de fato, mais simples. E o foco no controle de resultados nos dá o desafio de metas, indicadores, elaboração de bons planos de trabalho e, de fato, de melhoria na própria gestão pública, né? Mas na verdade, foi o grande consenso de todo mundo de que precisava se otimizar a gestão pública nesse sentido, e todos os esforços já existentes de controle de resultados precisam inspirar agora essa nova prática a partir de então. A lei traz também essa ideia das ações compensatórias, que é a possibilidade de apresentação de um novo plano de trabalho, se não teve fraude nem crime na devolução dos recursos ao erário. Traz a ideia dos 5 anos de prescrição nas sanções, harmoniza melhor com as políticas setoriais, como é uma lei transversal que vale para todos os tipos de políticas públicas, se coloca também esse imperativo de que, além da transversalidade da Lei 13.019, também se busca o atendimento do que tiver disposto numa determinada legislação, seja a Lei Orgânica da Assistência Social ou outros tipos de exemplo. A ideia do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração é esse locus institucional de monitoramento da lei e das práticas que estão acontecendo, então, seja para fortalecer, seja para perceber que há uma necessidade de novas conversas sobre o assunto. Nesse momento, o Conselho foi criado por decreto, mas precisa ainda também o Ministério do Planejamento chamar as eleições do campo da sociedade civil, além das designações dos ministérios, mas se espera também que esse mesmo conselho possa ser criado nos estados e municípios. Ele não supre a necessidade de um único órgão que possa, de fato, regular todo o universo, mas ele é já um indicativo de que você precisa ter espaços de constante diálogo sobre o assunto para que essa institucionalidade não se perca, né? Então, não adianta só criar. A gente vê muita experiência da Comissão Gestora do SICONV, do qual eu faço parte já há alguns anos, que a gente tem ali processos de pactuação com os órgãos de entendimentos e de resoluções que são bastante significativos. Um exemplo agora recente é que a lei traz, no artigo 51, a manutenção da ideia de que as organizações precisam ter uma conta bancária específica para gerenciar o recurso recebido do agente público, do poder público, do órgão público. E esse banco precisa ser público, e ele tem isenção de tarifa bancária. E tem determinadas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica que, enfim, estavam um pouco não aceitando o dispositivo da legislação no primeiro momento e não necessariamente refutando a aplicação da legislação, mas, às vezes, alegando que não tinha tempo hábil para abrir todas as contas necessárias, etc. Então, esse problema chegou à Comissão Gestora do SICONV, a Comissão Gestora do SICONV, então, fez uma resolução, um comunicado. O próprio Banco do Brasil, então, agora está expedindo o comunicado para todas as suas agências, a Caixa Econômica está expedindo o comunicado para todas as suas agências. Então, é um órgão que, de alguma forma, ajuda nesses temas do cotidiano em relação às questões que estão sendo levantadas. E o que se espera é que essas competências que hoje já estão sendo processadas na Comissão Gestora do SICONV possam ser aprofundadas e também melhor dialogadas com a participação da sociedade civil no Conselho de Fomento e Colaboração. Vou terminar aqui um pouco correndo mais para o final, por conta do tempo,
Mas queria antes mencionar os últimos elementos que acho importante, que é a ideia da capacitação. Parece meio óbvio, mas por que uma lei tem que falar que você tem que capacitar? Justamente porque, se esses instrumentos institucionais adicionais não funcionarem junto com o processo de implementação da lei, a gente vai ter muito mais dificuldade. Não adianta só querer que a lei seja implementada se também não houver uma formulação, um esforço de capacitação dos órgãos que estiverem envolvidos nesse processo. E aí, um ponto bem relevante, a gente realmente acredita no processo formativo conjunto. Mediando processos formativos de servidores públicos e de organizações da sociedade civil, a gente percebe que a dúvida de um, a resposta está no outro, e não necessariamente na legislação, porque faz parte de conhecer a lógica do outro. As organizações precisam entender os limites da administração pública e dos órgãos de controle, assim como os órgãos precisam entender a lógica e como é que funciona a vida de uma organização da sociedade civil na prática. Então, fica aí também uma reflexão para a Escola de Contas. Esse tipo de evento já é aberto, mas, eventualmente, as formações específicas dos servidores públicos, se puderem também ser abertas aos parceiros, organizações da sociedade civil, vão ter ganhos institucionais relevantes na nossa visão. A lei traz essa ideia da manifestação de interesse social, a possibilidade de organizar o fluxo de propostas a partir de diagnósticos de realidades que se queira modificar. A ideia de que a comunicação pública também tem um papel de divulgação do universo das organizações e das parcerias, e a mudança do prazo em vigor. Daqui para frente, todas as alterações, todo o slide, ele vai pormenorizar tudo que eu terminei de falar de forma mais macro, mas ele tem todos os fundamentos e ele fica à disposição de todos vocês. Ele também está num site que chama www.participa.br/OSC, www.participa.br/OSC, onde, num processo de muita transparência ativa, a gente buscou circunstanciar todos os relatórios e todos os documentos que foram utilizados e citados e estão lá disponíveis. No final, então, aqui, bens remanescentes, diárias, enfim, tem uma série de questões que estão colocadas aí também nesse processo. Queria falar duas últimas coisas. Uma é a possibilidade de aplicação subsidiária dessa lei às parcerias anteriores. Especialmente, e o decreto trouxe essa ideia positivada de que, especialmente no que no que se refere à prestação de contas e às ações compensatórias, é possível a aplicação subsidiária, conforme está descrito lá no artigo 83, da lei em relação às parcerias existentes. A parceria ela só termina depois que a prestação de contas tem um trânsito em julgado. Então, até que se finalize o processo de prestação de contas, ela ainda está em aberto. Então, isso é uma reflexão importante aqui para o Tribunal de Contas, para pensar exatamente nessa possibilidade da gente resolver todo o estoque de prestação de contas e conseguir tratar direito de uma forma que seja, enfim, prevista dentro da legislação e que a gente possa começar uma vida nova a partir de agora, tendo uma nova relação entre Estado e sociedade. Por fim, acho que a gente tem aí o desafio do processo de implementação nos estados e Distrito Federal, de fato, aqui o último ponto que eu queria tratar, que é a necessidade de que isso seja feito de forma colaborativa. A gente percebe que, quando a gente abre o processo para outros atores, desde as próprias organizações, para a academia, para os órgãos de controle e os gestores públicos, que muitas vezes têm opinião, mas não têm acesso diante da sua hierarquia interna do órgão para poder formular e poder dizer aqueles problemas que são reais na vida do seu cotidiano, eles conseguem traduzir o que, de fato, está sendo colocado num processo de consulta pública, numa audiência, num recebimento de contribuições e informações, em qualquer que seja o formato. Então, a gente realmente acredita que a regulamentação colaborativa aproxima
o processo, não só numa formação de pessoas durante a sua formulação, mas também na implementação. O Conselho é uma reflexão também que a gente acha importante, os estados e municípios precisam pensar e se mobilizar para capacitação, atendimento jurídico às organizações da sociedade civil, a gente tem feito muita gestão junto à Defensoria Pública, as faculdades de Direito podem, nos seus núcleos de práticas jurídicas, também exercer esse papel de fazer atendimentos jurídicos especializados às organizações que não tenham condições de arcar com os honorários de advogados para o início do seu estabelecimento, e isso é bem importante para a gente entender que as organizações elas não são necessariamente delinquentes, mas elas são frágeis institucionalmente, e o Estado precisa buscar formas de traduzir, de apoiar, de fortalecer as organizações para que elas, de fato, sejam boas parceiras. É isso que se pretende, né? Então, por isso, também ter uma ideia de caixa de ferramentas, que a gente possa formular as minutas, colocar a discussão, e acho que até a própria instrução normativa aqui do Tribunal de Contas, que tem recebido contribuições de reflexão para futura alteração, mas, inclusive, que a gente possa dialogar sobre os termos mais pormenores, para que, de fato, a gente tenha uma outra visão. Eu vou, então, encerrar convidando vocês para conhecer o mapa das organizações da sociedade civil e dizer que a gente tem 2 livros que, no meio deste período, né, nesse tempo todo, foram publicados. Um deles é esse, que chama Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Ele está disponível para download na internet. E ele conta a história de 2011 a 2014, com muitos números, diagnósticos, com muitas informações que explicam muito do porquê de cada uma das decisões. E, mais recentemente, publicado agora esse ano, tem esse outro livro que chama Entenda o Miroski, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, e que já trata da lei nova alterada, e tem, inclusive, a lei impressa no final. Sobre esse, eu consegui trazer um pouco, e aí, no final, segundo a diretora da Escola de Contas, quem ficar até o final do dia, ela vai montar uma mesa ali no final e vocês podem pegar, sem prejuízo de que o conteúdo já está público, já está disponível na internet, e que também se soma às demais contribuições que são feitas Brasil afora. Como o livro do Ayrton, que ele deve comentar, e outros, né? Então, eu me coloco muito à disposição, não só aqui para o debate, mas, eventualmente, para outros diálogos que vocês queiram estabelecer sobre o tema. Boa sorte na implementação da nova lei. Obrigada.